Será que está transmitindo? Bom dia, eu estou aqui me adaptando com uma tecnologia nova. Não sei se eu estou ao vivo ou não. Se tiver, me dá um like aí. Bom dia. Será que está transmitindo? Tem alguém aí comigo? Quero pedir desculpas pelo atraso. Eu estou aqui me adaptando com uma tecnologia nova. Estou me adaptando aqui com um novo sistema. Tem alguém aí comigo? Se tiver, dá um like. Deixa eu ver aqui no meu celular se já estou transmitindo ao vivo. Já vamos começar. Bom dia a você que está aí. Ah, tá aqui, tá transmitindo. Glória a Deus. Em primeiro lugar, um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para você, que daqui a pouquinho vai receber a visita dos filhos. Você que está aí preparando aquele almoço especial para esperar o presente dos filhos. Acho que a vida dos filhos já é um grande presente, né, gente? Damos graças a Deus por tudo. Já vou iniciar aqui o estudo. Vai colocando aí nos comentários, vai dando o teu like, compartilhando essa live. Espero que seja muito proveitoso para a tua vida o estudo que vai ser compartilhado hoje. E é um estudo super importante. Convida aí teus familiares para assistir contigo. Então já vamos começar. Só estou compartilhando aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Pronto. Bom dia. Quem estiver aí, vai dando o seu like, vai comentando. Eu vou tentar, não aparece para mim aí quem é que está assistindo. Aqui na minha tela não está aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo acessar o meu celular aqui para poder ver vocês melhor. Ah, tá, a Luísa tá aí. Bom dia, Luísa. Bom dia, Luísa. Dá um feliz Dia das Mães aí pra Neca. E dá um feliz Dia das Mães pra tia Ofélia também, porque ela, de certa forma, também é mãe, né? Ela é mãe do coração. Vamos começar então o nosso estudo com uma oração? Vamos orar então. Nosso bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo sol que está brilhando lá fora. Te agradecer, meu Deus, por esse dia lindo que a gente comemora o Dia das Mães. E quero nesse momento, meu Deus, invocar a tua presença, a tua graça, a tua bênção sobre cada mãe que está assistindo essa live, sobre as mães, ó Deus, que estão chorando perda de entes queridos. Oramos, ó Deus Pai, pelas mães que estão enfermas, carecendo da tua bênção de saúde. Oramos pelas mães, ó Deus, que nesse momento estão passando por uma dificuldade com seus filhos enfermos. Oramos pela mãe do alcoólatra, pela mãe do dependente químico, que há tempo tem orado e clamado pela conversão desse filho. Oramos pelas mães da tua igreja, oramos, ó Deus Pai, pedindo tua bênção, tua graça sobre todas essas guerreiras, que são verdadeiros anjos que o Senhor colocou sobre a terra. Oramos, ó Deus Pai, que o Senhor console, abençoe, fortaleça e que o Senhor nos abençoe com uma boa lição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Me desculpa, gente, eu estou bem gripada hoje, eu estou bem resfriada. E eu queria, nesse momento, convidar você que está em casa. Gente, nós vamos utilizar na escola dominical essa revista aqui, ó. Raízes da Nossa Fé. Está aparecendo aí na tua tela. Raízes da Nossa Fé. Raízes da Nossa Fé é uma revista de escola dominical, a revista Em Marcha, publicado pela Igreja Metodista. Caso você queira adquirir essa revista aqui também, tu também queira
tê-la na sua casa, e eu recomendo que tenha, que é uma revista muito especial, uma revista muito boa. Caso você também queira adquirir, entre em contato comigo, com o pastor Danelson, coloca o teu nome ali no grupo do WhatsApp da igreja, que nós vamos dar um jeito de encomendar ela para você. Eu não sei que preço atualizado ela está agora, mas não custa muito não, gente. Se você quiser ter essa revista em casa, vale a pena. Vou pedir só um segundinho de licença para vocês. Como falei, estou bem resfriada aqui. Só um segundinho, já volto, só vou ali no momento. Vai chamando as pessoas aí para assistir contigo a escola dominical. Voltei, vamos lá. A primeira lição dessa revista, não sei se é uma coincidência ou não, não existe coincidências, mas a primeira lição dessa revista é a lição que nós estudamos essa semana nos grupos de discipulado. Estou bem feliz com os grupos de discipulado. Os grupos de discipulado tá uma benção mesmo. Pergunta para quem está participando. Ontem nós tivemos um discipulado muito legal lá em São José das Missões. E coincidência, é o mesmo tema que nós estamos estudando no discipulado essa semana. A lição 1 da Revista em Marcha, essa lição aqui, ó, Bíblia, Revelação Divina. Nós, metodistas, cremos na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aqui fala que a base da nossa fé, certamente é a Bíblia, e ela foi escrita com a finalidade de contar a história da salvação e tornar a salvação disponível através dos tempos. Crendo nisso, nós aceitamos as Sagradas Escrituras, os livros do Antigo e do Novo Testamento, como a palavra inspirada por Deus. Necessária a salvação. A Bíblia é a fonte de toda a verdade, única, suficiente regra de fé da nossa prática. Qual é a nossa regra de fé? Alguém se anima a botar aí nos comentários? A nossa regra de fé é a Bíblia, tanto o seu Antigo como o seu Novo Testamento. E eu quero convidar você, que está com a tua Bíblia em casa, já está com a tua Bíblia em mãos, ó, já está com a espada em mãos, abra a tua Bíblia no texto de 2 Timóteo. É isso que nós vamos ler e estudar e meditar na manhã de hoje. Texto de 2 Timóteo, está abrindo a tua Bíblia aí? 2 Timóteo capítulo 3, e nós vamos ler do 14 ao 17. Vai dando um like quem achou o texto bíblico aí. Achou, Luísa? A Neca está aí contigo? Ouvindo a mensagem? Pessoal, vai compartilhando essa live. Quanto mais você compartilhar, mais gente vai poder se alimentar da palavra de Deus. Seja um missionário virtual agora. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler juntos, então, aqui do versículo 14 até o 17? Vamos lá. Tu, porém, permanece... Aqui, ó, Paulo falando para Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem pastor. Ele era companheiro do apóstolo Paulo. E ele era considerado uma espécie de filho da fé de Paulo. Ele era discípulo de Paulo. Paulo trabalhava o discipulado com Timóteo. E ele era filho de mãe e avó cristãs. Lá em Timóteo, capítulo 2 Timóteo 1, do 3 ao 5, diz que ele recebeu um bom exemplo. Hoje que é Dia das Mães, Timóteo recebeu um bom exemplo da sua avó, da sua mãe. Até vou ler para ti, antes da gente entrar no texto em questão, para não dizerem que são palavras da pastora Keila, mas olha... Dou graças a Deus, a quem meus antepassados sirvo, com consciência pura, sem cessar lembrando de ti nas minhas orações. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, que transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, primeiramente habitou na tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Loide e Eunice eram grandes mulheres de fé,
cristãs devotas, e a fé de Lloyd, a fé de Eunice, que foi passado de geração em geração, foi passado de mãe para filho, e impactou a vida do jovem Timóteo. O jovem Timóteo foi, com certeza, um grande pastor, e o nome dele está aqui em 2 cartas bíblicas. Ele é citado no Novo Testamento como servo fiel, e tudo começou porque ele aprendeu com o exemplo de 2 mulheres de fé. Ele aprendeu com o exemplo da avó dele, Lloyd, aprendeu com o exemplo da sua mãe, Eunice. E você, mãe, tu não sabe o impacto que tu pode ter na vida dos seus filhos. Você que é uma mãe cristã, você pode impactar gerações, que os teus filhos, que os teus netos possam olhar para você e ver em você a luz de Cristo resplandecendo, que você possa transmitir o bom perfume de Cristo na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, na vida dos teus sobrinhos. Você não tem noção de como o teu bom exemplo como cristão pode impactar gerações. E o exemplo de Lloyd, o exemplo de Eunice, impactou esse jovem pastor, o jovem Timóteo. E o apóstolo Paulo, mandando uma carta para Timóteo, dando algumas recomendações, ele fala para Timóteo da eficácia das Escrituras e declarando como as Escrituras são inspiradas por Deus. E a Bíblia, gente, ela é um conjunto de livros. Ontem nós conversamos isso no discipulado. A Bíblia em si não é um livro só. Deixa eu ver aqui. São 66 livros, ela é uma biblioteca. São 66 livros. O Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo, o Novo Testamento escrito depois de Cristo. E ela não está limitada a culturas e épocas. Ela é uma palavra atual. E nós vamos ver como a palavra de Deus é atual no dia de hoje. Tu achou a passagem que eu falei antes? 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler hoje, do 14 ao 17. Você achou aí? Vamos ler então. Achou aí, Luísa? Quem mais que está comigo além da Luísa, gente? Tem mais alguém além da Luísa aí? Vai dando. Aí, a Luísa achou. Cadê o Ângelo? Tô sentindo falta do Ângelo aqui, o fiel, o aluno da escola dominical, tô sentindo falta dele. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 em diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fato foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras, desde a infância ele aprendeu a ter amor e paixão pela Bíblia, que pode tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, a leitura, a meditação da palavra de Deus, pode te dar sabedoria. E através dessa sabedoria gerar em você a salvação, te tornar sábio para a vida eterna. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia, esse livro que eu estou segurando aqui na minha mão, é um livro inspirado por Deus. Para quê? E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus também seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Este livro que eu estou segurando nas minhas mãos é um livro inspirado por Deus e útil para o teu ensino, para que você que está aí me assistindo, que vai me assistir logo depois da gravação dessa live, esteja perfeito e perfeitamente bem habilitado para toda a boa obra. Amém? Yara, tu está me assistindo? Cadê a Yara? Ela sempre acompanha, eu queria saber se ela está aí também. Pessoal, vamos analisar só esse versículo bíblico hoje, que ele já tem muito ensino para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Então, a Bíblia, ela é a mensagem de Deus a nós transmitidas muitas vezes e de muitas maneiras e fielmente encarnada em Cristo. Então, segundo as orientações que Paulo
deu a Timóteo, nós devemos estudar a Bíblia porque ela nos ensina. Ela nos repreende, ela nos corrige e ela nos educa. Como assim? Então a Bíblia, gente, a palavra de Deus, ela é útil para o ensino. O ensino vem do grego, a palavra grega didascalia, se tu quiser anotar. Palavra grega didascalia. Ela é útil para o ensino porque ela nos revela 3 linhas do desdobramento da história da salvação. O idealizador da salvação, que é Deus, o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, e o povo herdeiro da salvação, que são todas as pessoas que creem em Cristo. Então a Bíblia ela nos ensina que Deus criou os seres humanos para a felicidade e para ter uma comunhão perfeita com Ele. O pecado nos separou de Deus, o pecado nos rompeu a ligação do ser humano com o Criador, mas Deus, não conformado com isso, Ele idealizou um resgate, Ele idealizou um caminho de volta a Ele. E através da Bíblia, nós aprendemos a religar com Deus, a restabelecer a nossa aliança com Deus. Então, Jesus, ele manifesta a presença de Deus em nós, indicando-nos ser Ele mesmo o caminho para a salvação. Então, a Bíblia, ela é um livro de ensino, ela nos ensina sobre o amor de Deus. A Bíblia nos ensina o caminho para a salvação. A Bíblia nos ensina o caráter de Deus. A Bíblia nos ensina sobre as mensagens de Cristo, a pessoa de Cristo, a natureza de Cristo. A Bíblia nos ensina o que nós podemos fazer e o que nós não devemos fazer. A Bíblia nos ensina como ter um casamento alicerçado, um casamento à prova de divórcio. A Bíblia nos ensina como ser bons pais, boas mães, bons filhos. A Bíblia nos ensina o caminho da honestidade. A Bíblia nos ensina o caminho da justiça. A Bíblia é um livro de ensino. A Bíblia nos ensina o caminho para a saúde emocional. Então, por meio das Escrituras, nós descobrimos o grande amor de Deus. E pela sua graça e misericórdia, nós aprendemos que Deus perdoa o ser humano. Então, ela é útil para o ensino. Ela nos ensina, é um livro de ensino. É um livro de aprendizagem. Ela é útil para a repreensão. A palavra repreensão aqui vem do grego elechos. Mas o que significa isso, útil para a repreensão? Repreensão significa apontar o erro. A Bíblia, ela não esconde o erro da humanidade. Tanto é que lá desde o livro de Gênesis, até o livro de Apocalipse, ela aponta os erros do ser humano. E erros inadmissíveis. Começando lá em Gênesis, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, quando Caim, por inveja, matou seu irmão Abel. Na Arca de Noé, a gente vê a tristeza de Deus. Eu imagino que nesse tempo o ser humano deveria estar agindo como animal, ou pior do que animal, para Deus tomar uma atitude tão pesada que foi o dilúvio. Então, desde o início lá, a Bíblia aponta como o ser humano erra, como o ser humano é pecador, como o ser humano tem feito coisas absurdas. São assassinatos, invejas, crianças foram abusadas desde o início. E desde Gênesis até Apocalipse, lá no livro de Apocalipse, Deus envia repreensões também. Então a palavra repreensão significa apontar o erro. A Bíblia denuncia o pecado da humanidade. A Bíblia nos mostra um espelho onde nós podemos ver, olhar para nós mesmos e ver como nós somos falhos, pecadores, como nós somos fracos em guardar a palavra de Deus, como o nosso coração é duro com as coisas de Deus, como o coração do ser humano se endureceu contra Deus e como o ser humano se afastou dos caminhos de Deus. Gente, olha para essa pandemia. Essa pandemia está chamando o ser humano para voltar para Deus. Tem gente morrendo a rodo. Essa semana foi uma semana muito triste para mim e para o meu esposo, porque nós perdemos um grande amigo, mas ele estava preparado para encontrar Deus. E você está preparado para ter esse encontro com Deus? Será que eu estou preparada para ter esse encontro com Deus?
A Bíblia, ela aponta uma repreensão. O ser humano se afasta de Deus. Deus manda o dilúvio. Sodoma e Gomorra eram duas cidades extremamente iníquas, de muitos abusos sexuais, estupros, avareza, egoísmo, ganância. E Deus enviou fogo do céu contra aquela cidade. A Bíblia inteira repreende, porque ela mostra como o ser humano é pecador, como o ser humano é falho. Então, repreensão quer dizer apontar o erro. Ela aponta o erro do ser humano. Ela aponta o erro de homens e mulheres, que embora sejam homens e mulheres de Deus, são falhos. Então, a Bíblia ela é útil para repreensão. Mas ela é útil também para correção. E a palavra correção aqui é do grego eponortosis, que a repreensão é apontar o erro, mas correção é apontar a solução desse erro. Ela nos chama para a gente se consertar. Então, enquanto a repreensão ela aponta o erro e não aprova, a Bíblia não aprova o erro do ser humano. A Bíblia não concorda com os pecados de Davi. Davi caiu em adultério, cometeu assassinato, mas a Bíblia não concorda com isso. A Bíblia não concorda com o faraó lá do Egito, que mandou matar todos os meninos. Não concorda com Herodes, que mandou matar crianças. A Bíblia não concorda com a mentira lá que Abraão contou quando chegou no Egito com Sara. A Bíblia ela não aprova o pecado humano, ela não aprova o erro do ser humano. Todos os erros que aconteceram aqui são erros humanos. Está aqui um monte de relato de erro, mas são todos erros humanos. O ser humano errou, o ser humano pecou, o ser humano se afastou de Deus. Mas ela repreende, mas ela corrige. Então, o que é a correção? A correção, ela mostra o caminho para a gente se consertar. Enquanto a repressão aponta o erro, a correção aponta o conserto. Então, aqui diz na revista da Escola Dominical que toda a finalidade de aperfeiçoar a vida e o caráter, a Bíblia aponta sinais para a nossa correção de rota. Ela nos alerta, Jesus nos alertou lá em Mateus 7:1, não julgueis para não ser julgados. Jesus, ele tentava recuperar aqueles e aquelas que costumavam fazer juízos temerários. E fez outras advertências. Aqui no Novo Testamento, através de Jesus, Jesus está chamando o povo ao arrependimento, está chamando o ser humano para se consertar. Jesus está dizendo, não vai por aqui, vai por ali, não é assim, é assado. Jesus está apontando como o ser humano pode se consertar diante de Deus. Em Mateus 6,19, Jesus diz, não acumuleis tesouros na terra, acumuleis tesouros no céu. Jesus ensina lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, amai vossos inimigos. Nesse mesmo sermão ele diz, dá quem pede, guardai-vos e exercei vossa justiça diante dos homens, não andeis ansiosos. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, tu pode anotar aí, anota no teu caderno, nas tuas anotações. Mateus 5, 6 e 7 é o resumo de toda a doutrina de Cristo. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o resumo de tudo aquilo que Deus espera da humanidade. É a mensagem central do Evangelho de Cristo. Quer saber qual é o Evangelho de Cristo? Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Quer conhecer o caráter de Cristo, o pensamento de Cristo, o que Cristo espera da humanidade? Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, está aí a revelação para a minha e para a tua vida, para um conserto da minha e da sua vida. Então, quando tu tiver tempo, medita no Sermão do Monte. Então, Jesus ele conhecia o íntimo dos seres humanos e ele se compadecia de nós. Ele percebia o esforço dos seus discípulos e das suas discípulas de segui-los. Via também as multidões como ovelhas sem pastor. O mestre sabia que era preciso corrigir as atitudes erradas para o nosso crescimento espiritual. E assim ele continua corrigindo em amor, apontando um novo caminho. A Bíblia é útil para a repreensão,
ela nos aponta o erro e ela é útil para correção. Ela nos dá o conserto desse erro. Ela nos chama a consertar diante de Deus e a corrigir aquilo que nós fizemos errado. E a Bíblia, ela é útil para a educação na justiça. Aqui, ó, toda a escritura inspirada por Deus, útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Mas o que significa isso? O que é educação na justiça? Jesus afirma: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Os escribas e os fariseus eram os religiosos da época que se achavam o máximo, se achavam o suprassumo do suprassumo. E no Sermão do Monte, proferido por Jesus, como eu acabei de falar para vocês, Mateus 5, 6 e 7, encontra os pilares da ética de Deus. Ali se encontra a justiça a qual Deus se refere. E tem a ver com o favor e a graça de Deus. Então, se nós quisermos ser perfeitos e perfeitas, nós precisamos da misericórdia, do amor, do perdão e de todo o cumprimento da lei para refletir o próprio Deus em nós. Mateus 5, 6 e 7 nos dá esse norte, nos dá essa direção. Então, quando nós nos abrimos ao ensino, nós nos abrimos à repreensão e nós nos abrimos à correção, nós alcançamos a graça de Deus e uma postura de que foi educado para a justiça. É assim que nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo, fazendo a diferença onde nós estamos. Então a Bíblia nos ensina, nos repreende, nos educa para a justiça, para colaborar com a perfeição e espiritualidade genuínas e habitar a prática de toda boa obra. Ela é instrumento que transforma as nossas vidas para que sejamos agentes transformadores no mundo que vivemos. Amém? Queridos e queridas, nós recebemos aqui, através de Timóteo, um incentivo para ler a Bíblia. E eu quero perguntar para você, você está motivado a ler a Bíblia? Como está a tua leitura diária da Bíblia? Como você tem lido as Escrituras? Tu tem levado a sério a leitura desse livro? Nós, no discipulado, trabalhamos essa semana sobre a leitura bíblica. E com o grupo de discipulado, agora nós estamos lendo o Evangelho de João. Foi proposto para o grupo de discipulado ler o Evangelho de João. E eu incentivo que você leia, que você continue lendo. Mas eu quero te incentivar também a ler o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7 é o norte da doutrina de Cristo, é o pilar da doutrina, é o resumo de toda a doutrina. O Evangelho de João nos revela o coração de Cristo. E você que está no discipulado, nesse propósito de ler juntos o Evangelho de João, eu quero te incentivar a continuar nesse propósito. E eu quero dizer para você que nós somos desafiados e desafiadas a buscar os conselhos de Deus e por meio deles enfrentar o desafio do dia a dia. E por isso que a Bíblia é a nossa companheira diária. É por isso que a Bíblia é o nosso livro de cabeceira. É por isso que a Bíblia é o livro que está diariamente nos dando o norte, diariamente nos dando a direção, diariamente nos mostrando o que fazer e o que não fazer. Queridos, dúvidas, comentários, quero saber de você. Aí, ó, bom dia, Yara. O que a Yara botou aqui? Graças à Bíblia que o ser humano se vê como realmente é, miserável pecador. Graças a ela que sabemos que o caminho de volta a Deus. É isso, pastora Keira? Amém, irmã Yara, amém. É isso aí. Graças a Deus pela palavra dele que nos exorta, pela palavra dele que nos corrige, pela palavra dele que nos dá um norte. E vale a pena ler a Bíblia, gente. Vale a pena ler a Bíblia todos os dias, fazer dela o nosso alimento diário, fazer dela a nossa companheira diária, ser o nosso livro de cabeceira. Ler ali um capítulo antes de dormir, ler todos os dias de manhã ao levantar, ler um pouquinho a cada dia, só um pouquinho todos os dias. E ela vai nos instruir para a justiça, ela vai nos educar para toda a justiça e para toda boa obra.
E nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, nós precisamos muito nos apegar a Deus. E nesse tempo de pandemia, nós precisamos muito fortalecer a nossa fé. E aqui está o alimento que nós precisamos. Aqui neste livro, nesse pequeno livro, aqui nesse sagrado livro, nós temos aqui tudo que nós precisamos para alimentar a nossa fé. Tudo que nós precisamos saber para nos corrigir, para nos instruir, tudo aquilo que nós precisamos saber para nos apegarmos a Deus e vencermos esse período tão difícil que nós estamos vivendo. Amém? Continue lendo a Bíblia, continue lendo as Escrituras. Alguém mais tem algum comentário? Comentário, dúvida, crítica? A Luísa, o que achou, Luísa? A Luísa é fiel discípula aqui. Então, minha querida, eu queria deixar esse desafio para você, de continuarmos lendo as Escrituras e fazermos dela a nossa bússola que nos leva à vida eterna. É o nosso mapa que mostra o caminho para a vida eterna. Amém? Quero orar com você nessa manhã. Bondoso Deus e Pai, obrigada pela revelação da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pelas Escrituras que nos instruem, pelas Escrituras que nos repreende, nos exorta, nos corrigem. Em nome de Jesus, meu Deus, abra nosso entendimento para entender as Escrituras. E assim, ó Deus, como o jovem Timóteo foi educado por uma avó cristã, por uma mãe cristã, que as mães de hoje, mães, avós, possam servir de inspiração para os seus filhos e netos, transmitindo a eles amor pela palavra de Deus, transmitindo a seus filhos e netos o ensino da palavra de Deus, transmitindo a seus filhos e netos a paixão pelas coisas espirituais. Que o reino de Deus venha sobre nós, que a vontade de Deus seja feita. E nós entregamos, ó Deus, este dia nas Tuas mãos. Pedimos a Deus um domingo abençoado, onde nós possamos, sim, tirar tempo para refletir na Tua palavra. Abençoa, Senhor meu Deus, cada um de nós e derrama sobre nós a Tua graça, o Teu amor e a Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha gostado e aproveitado muito esse ensino e que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e que tu possa ter um domingo abençoado em nome de Jesus. Tenha um bom dia.